Quando surgiu a banda Legião Urbana, aquele vozeirão do Renato Russo, né? Muita gente dizia que ele tinha um timbre de voz muito parecido com um antigo cantor famoso da Jovem Guarda, que era o Gerry Adriani. E se você for prestar atenção, lá no fundinho mesmo, principalmente nas primeiras músicas gravadas pela Legião Urbana, o Renato tem mesmo um timbre muito parecido com o Gerry Adriani, o que deve ter causado um certo orgulho no próprio Gerry. Pois ele vai contar essa história de como que, mais pra frente, ele mesmo gravou um LP com músicas da Legião Urbana, cantadas em italiano. E segundo o próprio Gerry, o fato dele se aproximar desse público da Legião Urbana fez com que uma nova geração de ouvintes, de jovens que não conheciam o trabalho do Gerry Adriani passassem a conhecê-lo, unindo forças e fazendo um sucesso estrondoso dos dois lados. Será que em algum momento, lá atrás, o Renato Russo tentou imitar o Gerry Adriani? Ou o Gerry Adriani, que depois do sucesso da Legião Urbana, seria lembrado como um cara que parecia o Renato Russo contando? Vamos deixar o próprio Gerry Adriani contar essa história, dá uma olhada nessa história. E que tudo mais vá pro inferno. Olha, eu nunca, na década de 80 apareceu um rapaz que tinha um timbre de voz parecido com o meu, chamado Renato Russo, que diziam que copiava o Gerry. Eu nunca achei que o Renato Russo me copiasse. Eu acho que o Renato Russo tinha um timbre de voz, sim, em determinadas regiões parecido com o meu. Uma vez o próprio Renato me disse que essa influência vinha do Elvis Presley, de quem ele era fã. E também, como eu sou fã do Elvis, gravei inclusive uma música com os grandes sucessos do Elvis em português, uma delas só em inglês, uma coisa rara no mundo, porque hoje é muito difícil conseguir a autorização das músicas do Elvis para se gravar. E na realidade o Renato, disse que ele também era fã do Elvis, então em função disso que nós tínhamos uma semelhança ali vocal. Possivelmente ele pode ter inconscientemente me ouvido quando era garoto, assimilado uma ou outra coisa, mas jamais uma cópia, nada disso. Renato era uma personalidade única, era um cara maravilhoso, que faz uma falta à música popular brasileira, da mesma forma que o Raul faz, da mesma forma que o Cazuza faz também. Né? São pessoas que infelizmente não estão mais aqui para enriquecer esse cenário artístico nacional, às vezes empobrecido, em função dessas ausências muito sentidas. Tim Maia, e por aí vai, né? E muitos anos depois você gravaria um LP de músicas italianas com músicas do Legião, não é isso? Foi, exato. Eu gravei um disco para corroborar, para confirmar tudo isso que eu falei. Acabei sendo levado a gravar um disco com as músicas da Legião Urbana em italiano. Chamou-se Força Sempre e foi muito importante na minha trajetória, na minha carreira, porque fez uma ponte da carreira do Gerry Adriani com o pessoal mais novo. Quem não conhecia o Gerry, se de uma certa forma, de início, o Legião Urbana chamou a atenção porque o vocalista tinha uma voz que lembrava do Gerry Adriani, da mesma forma o Gerry Adriani se beneficiou porque conseguiu chamar a atenção de um público mais jovem que não o conhecia e que passou a, de repente, prestar atenção nele, só falo da década de 80, através dessa semelhança vocal, que a meu ver era uma coisa de coincidência, apesar de que eu não acredito muito em coincidência. Eu acho que coincidências são relativas, eu acho que as coisas estão mais ou menos escritas. Eu acredito em sincronicidade, isso sim.